Olá você, mais uma vez reunidos, mais uma vez reunidas. Vamos dar início então a mais um dos nossos vídeos. Vou agora dividir com vocês o material então que vai nos dar suporte para então esta nossa videoaula. Então observe que a temática então deste vídeo enaltece então o planejamento de vendas, a segmentação de mercado e também a matriz de atratividade. Vou detalhadamente passar por todos estes temas dos quais aqui estão inseridos para o nosso debate deste vídeo. É importante que, no primeiro momento, a gente fale exatamente dos caminhos que deverão ser seguidos, depois falamos de estratégia, que é a segmentação, e, por fim, então, enaltecemos exatamente a ideia de uma ferramenta que é utilizada no planejamento de vendas. Então, minha aluna, então, meu aluno, se você acompanhar como professor, estas são as 5 etapas do planejamento de vendas. Observe que, num primeiro momento, é pertinente, então, o estabelecimento de objetivos e estabelecimento de metas. O que reflete isso, minha aluna? O que reflete isso? Né? É com base, obviamente, na análise da base de clientes que nós temos, de prospects e também os requisitos de receitas, a gente pode estabelecer as metas. E o que é preciso, então, para que de fato se faça isso? As metas mais comuns, elas estão como, minha aluna e meu aluno? A renda a ser atingida, por exemplo, o número de conversões, o número de vendas por mês, o número de aquisições de clientes por ano e também o ticket médio. Então, isso é muito importante, porque de fato aqui a gente enaltece exatamente algumas características no que diz respeito aos objetivos e às metas. Depois, o que nós temos, meu aluno e meu aluno? As estratégias. As estratégias, elas de fato permitem atingir a seguinte situação: como que se pretende atingir os objetivos que foram definidos anteriormente? Aí você precisa, obviamente, das estratégias. Então, os esforços individuais, no que diz respeito à geração de leads, né, e as respostas às perguntas dos potenciais clientes, tudo isso gera essas estratégias de crescimento dentro de um determinado território, por exemplo. Então, o que é importante? Se trabalha com funil de vendas, um pipeline, os 10, por exemplo, os primeiros prospects vão exatamente ajudar a abordar para o próximo período, por exemplo, né? Ou então, as tendências que se tem exatamente emergentes no mercado, elas se aliam àquela oferta. Então, isso de fato permite tópicos como estes entrarem nesta fase de planejamento que vai permitir o quê como estratégia? Os novos mercados que vão ser abordados, como segmentar estes clientes e as abordagens, obviamente, que devem ser dadas para que ocorra, então, a característica de experimentação. Chegamos então na etapa número 3, que é exatamente criar uma lista de ações. E observe, minha aluna, observe, meu aluno, que na criação desta lista de ações é importante das tarefas que serão feitas. Ou seja, um calendário, por exemplo. Este calendário tem que ter datas, esse calendário tem que ter etapas a serem realizadas. Então, é importante, por exemplo, identificar o top 5 das oportunidades que estão surgindo naquele ano. Isso, de fato, é criar uma lista de ações. Preparar um plano tático, por exemplo, para a conversão dos prospects. Isto é um plano de ação. Ou então, tentar medir, por exemplo, o custo de fazer negócios. Também é, de fato, um plano de ação. Então, é importante definir exatamente essas etapas do planejamento e organizar estas ações para que isso culmine no quê? Em alcançar essas metas. Então, sei lá, um exemplo de um plano de ação de vendas para uma fase de prospecção, para uma fase de desenvolvimento de novos negócios, ele pode contemplar o quê? Por exemplo, pessoal, gastar o mínimo, ou seja,
10, 20% do seu tempo, 4, 8 horas semanais prospectando novos clientes. Então, isso pode ajudar numa situação como essa. Na quarta etapa, a gente vai considerar os obstáculos que terá e como, então, resolvê-los. Então, sim, o que pode, de fato, dificultar, né? O que de fato pode acontecer para dificultar o crescimento do negócio? Então, hoje, a tecnologia, por exemplo, é uma facilitadora, né? Mas é importante enxergar, será que se tem exatamente softwares? Será que se tem características que vão ao encontro destas novas prerrogativas? Então, por exemplo, não investir em tecnologia pode ser um obstáculo muito grande, então tem que resolver, porque a situação do investimento em tecnologia pode ampliar a produtividade da equipe de vendas e, é claro, vai permitir, então, que os vendedores eles tenham, né, cada vez mais sucesso, cada vez mais tempo de vender. E, por fim, o investimento no desenvolvimento, pessoal, isso é muito importante, né? Então, ou seja, treinamento da equipe, desenvolvimento do vendedor, estas situações de treinamento, as situações de desenvolvimento, elas surgem como elementos que poderão e estão contribuindo, minha aluna, para a criação do quê? De melhores discursos, naquele momento do face a face, naquele momento da venda, e, é claro, vai aproveitar mais as ferramentas que se tem para poder ajudar. Então, o setor de vendas, a gente enxerga que ele vem passando por grandes mudanças nos últimos anos, né? Então, tá por dentro de novidades que, de fato, são oriundas de treinamento, isso é extremamente pertinente. E aí, é claro, pessoal, nós temos aqui um infográfico que pode ajudar bastante da Agendor, como vocês acompanham aí, objetivo, o que você deseja alcançar. Então, aquilo que eu mencionei para vocês, a renda, por exemplo, né? Depois a estratégia vai permitir responder o seguinte questionamento: como você chegará lá? Quais são os caminhos? Quais são os novos mercados a abordar? Depois, o número 3 das tarefas, ou seja, não adianta falar e não fazer, precisa estar tudo anotadinho direitinho, precisa ter métricas, depois os obstáculos que nós colocamos, então, ou seja, os obstáculos vai permitir responder a seguinte pergunta: o que pode impedir o sucesso? Então, exatamente aquilo que eu falei para vocês. Então, tendo softwares, contratação de softwares, de programas de CRM pode ajudar bastante. E o desenvolvimento profissional, o treinamento, como continuar crescendo, né? Então, não dá para ficar obsoleto. Então, aqui, este infográfico, ele resume o que o professor há pouco explicou. E aí a gente entra na estratégia de segmentação, do qual nós falamos também lá na unidade número 1, e que permite o profissional ter uma visão mais ampla do seu mercado-alvo. Então, lembrando que a segmentação, ela é tratada com estes 4 critérios, ou seja, da segmentação demográfica, geográfica, psicográfica e comportamental. E estas variáveis, elas vão permitir exatamente ir ao encontro das respostas para estas perguntas. A segmentação demográfica me permite saber quem é o meu cliente, ou seja, sexo masculino, sexo feminino, a sua faixa de idade. Onde é que está o meu cliente? É a segmentação geográfica. Isso permite entender se ele está no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste. Qual a frequência de compra do cliente? Ou seja, o que eu tenho ali? A segmentação comportamental. Quantas vezes ele vai até a loja? E qual o estilo de vida deste meu cliente? Reforça a segmentação psicográfica. Tudo isso, esta estratégia de segmentação de mercado permite exatamente entender e não ter desperdício para chegar com mais sucesso a esse mercado-alvo.
E aí finalizamos então com a matriz de atratividade, pessoal. E permita dizer que essa matriz de atratividade, ela é muito importante no planejamento, quando a gente constrói cenários de venda, porque a matriz de atratividade, meu aluno, é esta ferramenta de gerenciamento. E se você observar aí, ela foi criada pela McKinsey para quê? Para facilitar o que a gente fala da alocação dos investimentos, esses investimentos entre as próprias unidades de negócio no setor empresarial. O que ela possibilita, minha aluna? Essa abordagem mais sistemática. Com qual intuito? Aumentar, então, o retorno dos investimentos em todas as unidades da empresa. Então, essa matriz de atratividade, também conhecida como matriz GE, já que ela foi aplicada exatamente pela McKinsey, pela McKinsey na General Electric, ela vai facilitar o quê? Como vocês enxergam aí, pessoal? A avaliação dos portfólios exatamente das unidades de negócio da empresa, para que, de fato, estas companhias, elas desenvolvam suas estratégias de crescimento através do quê? Ou a introdução de novos produtos, ou mesmo de novos negócios nestes portfólios, então. Essa análise gráfica que você está vendo aí, onde nós encontramos a força da unidade de negócio do produto pela atratividade da indústria, ela se torna o quê? Um decisor para entender exatamente em quais unidades de negócio investir e quais, então, não vale tanto a pena. Então, o que é importante da gente enaltecer e como funciona essa própria estrutura do que você está vendo aí de baixa, média e alta? Ela vai trazer exatamente a característica da atratividade, ou seja, como é que está o desempenho, minha aluna e meu aluno, naquilo do mercado em relação a uma característica de longo prazo. Ela vai permitir enxergar a força competitiva da própria indústria, ou seja, qual a vantagem de cada uma das unidades, né? E o negócio como um todo. Então, meu aluno, estas unidades que estão sendo analisadas neste conjunto, elas estão divididas entre estes dois critérios aí que vocês estão enxergando, né? E que vão indicar exatamente esse posicionamento dessa matriz que vocês enxergam. Então, tudo isso vai permitir, investe, cresce, quais são os ganhos seletivos, vai sair, vai colher. Então, tudo isso diz respeito a essa matriz de atratividade. E aí você acompanha com o professor as vantagens de se trabalhar com a matriz de atratividade para uma organização. Então, da esquerda para a direita, ela vai simplificar essa análise pela apresentação visual, da qual eu coloquei nessa matriz. Então, ela é bem simples de se entender. Ela facilita decisões a serem tomadas de forma descentralizada. Isso é muito importante quando se tem exatamente vários outros modelos. Quando você tem várias outras filiais espalhadas. Este modelo da matriz GE, da matriz de atratividade, ele se torna um pouco mais sofisticado que a da Boston Consulting Group também, em que faz análise da vaca leiteira, da interrogação. Ela organiza as prioridades no que diz respeito a alocar os recursos cada vez mais limitados, e ele pode permitir exatamente superar essa dificuldade entre comparar as próprias unidades de negócio, com qual intuito? De fato, de analisar a base, de fato, de analisar os critérios que poderão exatamente se tornar mais vantajosos. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno, encerramos aqui mais um vídeo. Muito obrigado a você por ter estado presente assistindo este material. Muito obrigado.